Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 5 de maio, nós vamos dar continuidade nas nossas aulas com as disciplinas de hoje, que são matemática e história. A disciplina de matemática nós vamos trabalhar ao vivo no Zoom daqui a pouquinho. Então agora nós vamos falar sobre história. Então eu vou pedir para vocês abrirem o módulo nas páginas 216 e 217. São essas duas páginas onde nós vamos iniciar o capítulo 3 com o título Cotidiano em Família. Observem aqui essas duas páginas, né? Todo início de capítulo nós temos uma imagem que nos faz refletir. No caso aqui, nós temos uma família, né? Onde tem o pai, a mãe, os filhos. Eles estão andando de bicicleta em uma área rural, né? Na verdade, posso dizer não necessariamente uma área rural. Nós vemos que é uma área de vegetação, né? Então, nós temos aqui do lado na página 217 algumas perguntas de reflexão, mas antes a tia Cris vai fazer a leitura do texto que tem aí, sempre no início do capítulo, né? Tem um textinho pequeno para a gente refletir e dar início aí aos nossos estudos. Então, todos na página 217. Conversar, passear, fazer as refeições. Realizamos diversas atividades em família todos os dias. Vamos conhecer algumas dessas atividades e também alguns aspectos do cotidiano das famílias do passado. E aí vem as perguntas para vocês refletirem. O que vocês acham que as pessoas estão fazendo nesta imagem? Outra pergunta: quais atividades você e sua família costumam realizar juntos? Podem responder aqui mesmo no módulo, tá, pessoal? Ou do lado, ou embaixo, onde vocês acharem melhor, tá bom? Então, vamos iniciar o estudo desse assunto lá na página 218. Não esqueçam de manter aí do lado a caneta marca-texto, que onde tiver alguma coisa importante eu vou pedir para vocês grifarem, tá bom? Então vamos lá, página 218, o dia a dia em família. Então vamos iniciar aqui a leitura, acompanhem com a tia Cris, tá bom? Os membros de uma família realizam diversas atividades cotidianas. Quem são os membros de uma família? São as pessoas que moram na mesma casa. Não necessariamente o pai, a mãe. Tem famílias, por exemplo, que são formadas pela mãe, pela avó, né? Ou o pai, a avó, o vô. Então, cada família tem membros diferentes, tá bom? E o que são as atividades cotidianas? São aquelas atividades que nós realizamos todos os dias. Leia o texto a seguir sobre o dia a dia da família de um garoto chamado Marcelo. Então agora vocês vão acompanhar a leitura aqui com a tia Cris, tá bom? Esse texto vai relatar o dia a dia, o cotidiano do Marcelo. Então vamos lá. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café todos juntos e a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias porque ela trabalha mais perto. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama. Na verdade, ele está querendo dizer aqui que ele arruma a cama, né, todos os dias. Eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos.
Eu ponho a minha roupa suja para lavar, eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Então, essa é a história do Marcelo, né? O cotidiano da família dele, tá? Muito bem, vamos continuar? Página 219. Cada família tem uma rotina e um jeito próprio de organizar as suas tarefas cotidianas. Então, observem aqui, pessoal. Aqui nós temos a imagem de uma família, né? Então, nós vemos aqui qual é o cotidiano desta família. O pai está lavando a louça, a filha está ajudando o pai, a mamãe está aqui ao lado do filho menor, conversando, né? Como eu já disse, cada família tem uma rotina, tem um cotidiano, tá? Bom, na casa da Raquel, as famílias, ou melhor, as pessoas da família da Raquel realizam atividades diferentes durante o dia. Na hora do jantar, todos se reúnem e conversam sobre o que eles fizeram ao longo do dia. Depois, todos ajudam na limpeza e na organização da cozinha. Então, é exatamente o que a tia Cris acabou de mostrar para vocês. Olha só. Como é o cotidiano da família da Raquel? É o que a tia Cris explicou, ó. Eles jantam juntos, conversam como foi o dia. Por exemplo, o papai, a mamãe, se eles trabalham fora, eles contam como foi o dia. As crianças vão à escola, contam como foi o dia na escola, o dia com os amigos, né? Depois que eles fizeram esse momento juntos, então é hora de ajudar na limpeza e na organização da cozinha. Aí nós temos aqui embaixo uma outra situação, uma outra imagem, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho como é o cotidiano do Lucas, que diz assim: o pai de Lucas trabalha em casa. Dessa maneira, os membros de sua família passam grande parte do dia juntos, né? Porque o papai dele trabalha em casa e sempre procuram ajudar uns aos outros em suas atividades diárias. Então vejam, o cotidiano da família do Lucas é bem diferente da família da Raquel, né? Tá dando para entender? Que cada família tem um cotidiano diferente, cada família realiza atividades diferentes uma das outras? Vamos continuar? Página, então, 220. Na página 220, aparece uma atividade que é sobre o cotidiano das famílias, tá bom? Então, diz assim: desenhe uma atividade que você e a sua família realizam juntos. Turminha, pode ser qualquer atividade, vocês vão escolher, tá? Qualquer atividade, seja na sua casa, ou na hora de passear, ou ir ao mercado, o importante é que seja uma atividade em que todos vocês façam juntos, tá bom? Aí aqui embaixo, depois de fazerem o desenho, aqui vocês vão fazer o desenho, então depois de fazer o desenho, escreva uma frase sobre o que você desenhou, tá bom? O número 2 vai pintar as atividades domésticas que você costuma realizar. O que são as atividades domésticas? São aquelas que você faz aí na sua casa. Aqui nós temos 3 exemplos, ó. Arrumar a cama, guardar os brinquedos, ajudar na limpeza, tá? Muito bem. Como nós já conversamos outras vezes, nós sabemos que as crianças têm direitos, né? Direito à educação, direito a brincar, criança não trabalha, né? Nós já falamos sobre isso em outros momentos.
Mas nós vamos voltar nesse assunto um pouquinho, então eu gostaria que vocês abrissem o módulo na página 221. Vamos acompanhar a leitura, tá bom? As crianças têm direitos. Você sabia que todas as crianças têm direitos? No Brasil, alguns dos principais direitos das crianças estão reunidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor no ano de 1990. Tá? Então vamos parar um pouquinho aqui. Todos estão acompanhando a leitura com a tia Cris? Muito bem, acredito que sim. Então peguem o marca-texto, vamos grifar aqui, ó, pessoal. Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor no ano de 1990. Então, grifem essa frase. É dentro desse estatuto, né, que nós chamamos de ECA. Por que ECA? E de estatuto, C de criança, A de adolescente. Então, dentro desse estatuto, tem os direitos das crianças e dos adolescentes. Continuando a leitura, então. Entre os direitos garantidos pelo ECA estão o acesso à educação pública esta que tem que ser de qualidade, e o direito a receber assistência médica gratuita. Então, 2 direitos garantidos que estão no ECA. Vamos grifar, que são importantes. Acesso à educação pública e assistência médica gratuita. Podem grifar essa frase aqui, ó. Entre os direitos até gratuita. Então vamos continuar. Outro direito fundamental das crianças é o direito a ter uma família. No entanto, por diversas razões, muitas crianças não possuem uma família ou não podem viver com ela. Assim, para terem seus direitos respeitados, essas crianças podem ser adotadas por uma família substituta. Leia a seguir um trecho do ECA que trata desse assunto. Artigo 19. Esse arte aqui, pessoal, é abreviação de artigo, tá bom? Então, artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, né? No ambiente familiar. E, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. O que seria desenvolvimento integral? Alimentação, educação, direito ao lazer, direito à saúde, tá bom? Então, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, neste parágrafo. Outro direito fundamental das crianças é o direito a ter uma família. Isso é importante, vamos grifar também, tá? Então, grifem isso. Então, olha só, nesta página aqui, nós vimos 3 direitos. O direito à educação pública de qualidade, direito à saúde, né, médica gratuita e o direito à família. Mas, dentro do ECA, existem muito mais direitos. Nós vimos somente 3, mas lá no ECA tem muito mais, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Nós vimos que a rotina das pessoas de hoje em dia é diferente uma das outras, né? Nós vamos ver aqui na página 222 como são, né? Ou melhor, como é o cotidiano das famílias no passado. Então, abram a apostila na página 222, que diz assim: assim como nos dias atuais, as famílias do passado eram formadas de várias maneiras e tinham cotidianos diferentes
umas das outras. Ou seja, as pessoas do passado tinham o cotidiano diferente como nós, nos dias de hoje, temos, certo? Até cerca de 50 anos atrás, no entanto, era comum que as famílias fossem maiores do que as famílias atuais. Além disso, geralmente, as mulheres eram as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico. Então, olha só a primeira diferença. Nos dias de hoje, todas as pessoas que moram no ambiente familiar, na casa, por exemplo, elas podem ajudar com os trabalhos domésticos. Mas lá no passado, somente as mulheres tinham essa função. Então as crianças não ajudavam, nem os pais, eram somente as mulheres, tá? Então olha só, nós temos uma historinha, vamos acompanhar junto com a tia Cris, ó. Essa historinha aqui. É você nesta foto, vovó? Tem uma foto aqui. Aí o netinho está perguntando, aí a vovó responde assim: sou eu sim, Isabela. Tirei essa foto no meu primeiro emprego. E aí a Isabela continua: você já era casada com o vovô? Aí a vovó responde: era sim. E nessa época era tudo muito corrido para mim. Eu tinha de trabalhar fora e em casa também, pois seu avô não ajudava nas tarefas domésticas. Naquela época, os homens não faziam esse tipo de trabalho. Continua a história lá na página 223. A Isabela pergunta: puxa, devia ser muito trabalho. Com sua mãe também era assim? Aí a vovó responde: sim, mas minha mãe não trabalhava fora. Antigamente, cuidar dos filhos e da casa era obrigação somente das mulheres. Aí a Isabela continua: sim, a mamãe e o papai dividem as tarefas na nossa casa. E meu irmão e eu também ajudamos. A vovó continua: mas tudo isso foi mudando ao longo do tempo. E isso nós vemos, né? Nos dias de hoje, as coisas não funcionam mais como era no passado. Nos dias de hoje, todas as pessoas da casa ajudam nas tarefas domésticas, né? Então, pessoal, só para finalizar este capítulo, né, sobre o cotidiano do passado, a tia Cris vai sugerir uma atividade que, na verdade, é uma entrevista que vocês vão fazer, olha só, com um adulto da família de vocês, dizendo como era o cotidiano familiar. Então, antes de vocês começarem a atividade, vocês vão utilizar esse roteiro, tá? Lá da página 224, e vai entrevistar um adulto de sua família para entender como era o cotidiano familiar. Então, olha só, aqui tem o roteiro, vocês vão colocar o nome do entrevistado e vai responder as perguntas dessa entrevista, tá bom? Por hoje a nossa aula se encerra aqui. Antes, só para reforçar, algumas coisas, por conta de nós estarmos afastados, nós não estamos tendo condição de fazer, né? Por exemplo, essa atividade aqui, vocês teriam que fazer e depois em classe nós iríamos compartilhar as informações. Como neste momento nós estamos fazendo as nossas lições em casa, então não dá pra gente compartilhar, por isso que a tia Cris não falou nada sobre isso aqui, tá bom? Então, por enquanto, vocês vão fazer a entrevista e vai postar pra tia Cris lá no Classroom, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Beijo!